Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas, vocês sabem, e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Sejam as guerras que formaram o que a gente chama de Brasil, sejam as guerras do mundo todo que vocês bem sabem, são quase que invariavelmente estruturais em nossa história humana, digamos assim. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, virulento e violento passado pela frente. E o Provocação Histórica existe desde 2021, exatamente para a gente tentar aqui um pouco expurgar, digamos assim, os demônios de um passado que não cessa de passar. E vocês sabem, né? Curtam, compartilhem, façam viajar a palavra crítica da história, até porque nessa semana de independência do Brasil, mais uma vez, uma efeméride, digamos assim, ronda esse país e essa nação. E essa efeméride, ou são os 200 anos da primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, que era filho do rei de Portugal. Ou seja, os 200 anos da Constituição do Brasil, que foi a Constituição mais longeva de nossa história. O fato é que hoje a gente vai debater aqui exatamente isso. Quais são os signos, digamos assim, da formação do Brasil, do Estado e da nação em nossa história, que reverberam o tempo todo no presente. E para isso eu tenho aqui uma figura, um convidado absolutamente especial, que é professor catedrático, como diziam antigamente, da Universidade de São Paulo, do Departamento de História, especialista em História da Formação e da Independência do Brasil, mas também de toda a América Latina. Ele que é um desses professores de História que todo mundo deveria ouvir uma vez nessa vida e que vocês vão adorar ouvir ele aqui de novo no Provocação Histórica. João Paulo Pimenta, seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Muito obrigado, Lindener. É um prazer sempre atender ao seu convite. Eu que agradeço. Você pode até já pedir, você sabe música no Fantástico do ICL, né? É mesmo? Porque é a terceira vez, se eu não estou enganado, duas virtualmente, lembra? Sim, é verdade. A terceira é uma música, né? A terceira agora você pode... No final você fala a sua música preferida da MPB. Tá bom. E a gente toca para você. Né? Ô, João, uma alegria te receber aqui agora no estúdio com pompa e circunstância. Estou aqui até emocionado, né? Eu sou um sujeito emocionado, como dizem os meus alunos e alunas. Mas vamos falar, né? Afinal, formação do Brasil. Eu estou aqui na minha mão, você gentilmente me enviou. João Paulo Pimenta, formação da nação brasileira. Afinal, somos uma nação? Pergunta já provocando João Paulo Pimenta, que é um desses livros que sintetizam anos e anos de pesquisa, feito não só para o público especializado, mas sobretudo para o grande público que vai ler aqui e vai falar, nossa, né, finalmente um livro que vai mostrando aqui o que interessa para entender não só o século XIX, mas todas as grandes questões da história brasileira, né? Bom, então vamos lá, começando pelo começo. Por que formação da nação brasileira? Pois é, Lindener, esse título não tem nada de muito original, salvo o fato de que a formação agora se aplica de maneira diretamente à nação brasileira, e não mais à história do Brasil, ao Brasil contemporâneo, à literatura brasileira, à economia brasileira, porque afinal de contas esse título, né, formação, ele batizou muitos clássicos da nossa historiografia, da nossa sociologia. Aqui, o sentido de nação tem um componente um pouco diferente. Ele soa pretensioso, sem dúvida, né? Escrevi no século XXI um livro evocando uma tradição de tantos grandes autores e autoras que pensaram que formação era uma forma de conectar o presente com o passado. Nesses grandes autores, no Caio Prado, no Antônio Cândido, no Celso Furtado, no Nelson Werneck Sodré, dentre vários outros, para citar só alguns, né, dos mais evidentes, o Brasil ele ainda estava sendo criado. Ele estava num processo de continuação, de tentativa a duras penas de superação de estruturas antigas, algumas delas estruturas coloniais, carregando o peso de um passado, de uma história
que jamais cessava de se fazer presente. O que eu penso a respeito da nação brasileira e por que eu aproveito então essa ideia de formação para acrescentar algo de novo na minha perspectiva? É que a nação brasileira, nessa minha interpretação, ela não está devendo nada, né? Ela não é um processo inconcluso, ela não é algo que ainda espera sua devida realização, ela não é cativa do passado. Esse sentimento de incompletude que o Sérgio Buarque fala naquela coisa, né, meio que temporária, somos uns desterrados em nossa própria terra. Sim, essa tradição nos ensinou a pensar o Brasil e eu devo muito a ela, reconheço isso abertamente, inclusive no livro. No entanto, Lindener, em termos de nação brasileira, que é um fenômeno, embora muito abrangente, particular, específico, ele tem a sua concretude, é isso que eu tento mostrar nesse livro. Em termos de nação brasileira, nós não estamos no meio do caminho. A nação brasileira já existe, ela já está consolidada há um bom tempo e de lá para cá, desde que ela se consolidou, no século XIX, o que nós observamos é uma explosão, muitas vezes conflitiva, inclusive, de variações em torno da nação. Então a formação aqui não é um processo que ainda está em curso, em termos de resultar numa incompletude, que é uma forma identitária do brasileiro se reconhecer, não é? Isso é quase contraintuitivo o que eu estou dizendo, que algo essencial na história do Brasil não está no meio do caminho, sim, já está completo. O que está completo? Uma definição básica que de lá para cá, do século XIX para cá, se faz presente em termos de variação. Então a nação brasileira, ela já se definiu, né, há um bom tempo, morfologicamente, nas suas estruturas básicas. Para nós entendermos a história do nosso país dos últimos 200 anos, é muito importante nós verificarmos, então, disputas, variações, versões, distintas ideias, distintos projetos de nação brasileira. Mas quase nunca essas disputas criam algo diferente que rompa com uma ideia de nação brasileira. A nação brasileira, isso é contraintuitivo, é uma força de estabilidade, é uma força de conservadorismo, né, que mantém o nosso país unido há aproximadamente 200 anos. É disso que o livro trata. Quer dizer, eu faço uma síntese histórica, né, e interpreto esses dados, essas evidências, sob a luz da ideia de uma tradição, mas é uma tradição um pouco diferente. A formação aqui, ela é uma formação de reinvenção e não de criação de algo que ainda está por ser feito. Fantástico, e você sempre usa como provocação no início do livro, mas já usava antes nas pesquisas anteriores, né? Tem uma aula clássica, inclusive, do João Paulo Pimenta, no Café Filosófico, que você começa assim, vamos primeiro pensar o que não é, por exemplo, a independência, o que ela não foi, né? E aí, entre outras coisas, pensando o que ela não foi, uma das coisas recorrentes, né, no processo todo é por que o Brasil não se fragmentou? Por que houve, entre outras coisas, essa unidade impressionante num território com vários fusos, com várias paisagens diferentes, climas diferentes, culturas diferentes? Essa é uma grande pergunta, por que o Brasil não se fragmentou na passagem da colônia para uma nação independente? Mas eu prefiro, Lindener, reposicionar essa questão não em termos de uma pergunta, por que o Brasil não se fragmentou, mas sim de uma afirmação. O Brasil construiu a sua unidade. Não havia uma unidade perfeita do mundo colonial a ser mantida nesse mundo nacional. E uma colônia é muito diferente de uma nação, muito diferente. Então o que aconteceu com a independência foi um processo de construção de uma unidade política a partir de uma realidade colonial que já vinha se desintegrando antes mesmo da independência, desde pelo menos a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Então, se nós pensarmos assim, o Brasil se torna menos uma anomalia do que ele costuma ser quando nós observamos a inserção do Brasil no mundo da época, lá do século XIX, e mesmo seus efeitos nos dias de hoje. Nenhuma nação nasce pronta. Todas as nações, elas precisam construir
o seu sustentáculo político, a sua territorialidade, a sua coesão simbólica. E nesse sentido, o que ocorreu no Brasil foi similar ao que ocorreu em muitos outros espaços da mesma época, fazendo uma advertência que me parece importante. A América Latina é um grande laboratório de construção de estados nacionais, de nações, de identidades, antes mesmo do mundo europeu. Costuma-se afirmar, isso é um equívoco, é uma visão distorcida e preconceituosa da história, que o Brasil e outros países da América Latina se caracterizaram por uma grande instabilidade, que até hoje nós temos então esse déficit democrático, que são regiões propensas a ditaduras, a convulsões políticas. Ora, desde que esses países se formaram, o Brasil inclusive lá no século XIX, todos eles se mantiveram estáveis, muito mais estáveis do que impérios europeus que se fragmentaram no século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, né? E deles se formaram novos países. Esses países da América Latina, a maioria deles não conheceu nenhum episódio de secessão tão sério, tão grave como, por exemplo, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que pôde correr o risco, né, de fragmentar aquela nação em duas. Então, é interessante nós normalizarmos um pouco também a história política nacional do Brasil e de outros países do continente americano, entendendo o que eles foram e não procurando projetar aquilo que eles deveriam ter sido. Essa ideia de uma nação que deveria existir, né, faz parte das representações políticas do nosso país. É importante nós pensarmos no futuro e sempre houve brasileiros que pensaram numa nação de um jeito diferente do que aquela que existe ou existia no passado. Mas sempre, quase sempre, na verdade, quase sempre, esses pensamentos mantiveram o denominador comum. Essa nação tem que continuar a ser brasileira, né? E é assim nos dias de hoje. Ninguém seriamente, no nosso país, aqui no ano de 2024, consegue propor uma secessão nacional, um separatismo sério, consistente, politicamente envolvente, que tem apoio de grupos importantes da sociedade. As ideias de separatismo no Brasil, elas são muito pouco importantes. Mostra como a nação brasileira, a despeito de todos os problemas do nosso país, é uma grande força estabilizadora da nossa história. Impressionante, né? E aí isso afugenta, digamos, alguns mitos dessa história da própria independência e formação, né? Que é, por exemplo, passamos de ser uma colônia de Portugal a uma colônia da Inglaterra. Por que isso é um absurdo para o nosso grande público compreender essas questões que na universidade, os historiadores de carreira, digamos, estamos habituados a desmontar esses mitos da independência, pensando aqui na Semana da Independência? Sim. Mas por que não, se a Inglaterra era já, digamos, a polícia política dos mares? O Brasil, quando se torna independente, não se torna uma potência mundial. As potências mundiais, em termos políticos, em termos econômicos, em termos militares, países capazes de articular todas essas forças e exercer um protagonismo no sistema de relações internacionais, são muito raros, são as exceções. A imensa maioria dos países que existiu e continua a existir não são potências mundiais. Mas nem por isso, Lindener, é importante que fique muito claro para o nosso espectador, eles são menos importantes. Apenas esses países, o Brasil inclusive, ocupou e vem ocupando outras posições no mundo, mas não posição de liderança ou uma posição de competição lá no topo dessa competição. Essa é uma confusão, então, que no caso da história do Brasil parte de uma expectativa de que o Brasil deveria ser mais do que ele é. Essa expectativa ela é respeitável quando ela é combustível para a busca de um país melhor. Respeitamos essa perspectiva. No entanto, quando ela é apenas uma tentativa de compreensão da nossa história, é uma tentativa fracassada desde o início. Por quê? Porque nós não estudamos a realidade social em função apenas do que ela poderia ou deveria ser, mas em função do que ela foi. O Brasil, então, quando se torna independente, a partir de 1822, ele estabelece relações
com o Reino Unido da Grã-Bretanha, com outras potências europeias, com os Estados Unidos, que estavam também galgando posições para se tornarem uma das grandes potências mundiais, mas também com outros países. E o Brasil, no cenário americano, por exemplo, desde que se tornou independente, é um país importante, que exerceu e ainda exerce uma espécie de uma liderança regional, né? E isso tudo precisa ser pontuado. Só que o brasileiro tem, dentre suas características de se relacionar com o passado, um vício quase que incorrigível de falar mal de si mesmo. E esse falar mal de si mesmo inclui um desprezo pela ideia de independência. Só que independência não tem nada a ver com liderança mundial, com hegemonia mundial, né? Com força política, com força econômica. A independência é um processo de reestruturação política que, no nosso caso, se deu pela separação em relação à ex-metrópole do Brasil, que era Portugal. Né? Então, o Brasil não se torna uma colônia da Grã-Bretanha, mas se torna um país subordinado às forças do sistema internacional da época. Em alguns sentidos, ainda é um país subordinado. Mas isso não o fez jamais colônia. As relações entre Brasil e Portugal, nos tempos coloniais, eram completamente diferentes das relações do Brasil atualmente com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a Alemanha, com a China e com qualquer outro país. É um mundo novo, são outras relações e a gente tem que entender essas relações não em função dessas projeções, desses fracassos, mas em função do que as coisas realmente foram. Impressionante, tanto é que para quem duvida da soberania brasileira do século XIX, os senhores escravocratas que apoiavam o imperador e vice-versa, comemoraram, digamos assim, quando o Brasil rompe com a Inglaterra, que pressionava o Brasil a acabar com o tráfico, né? Sim, foi um rompimento momentâneo, né? Mas que foi uma tremenda de uma afirmação de força do Estado brasileiro, aquela época grande representante desses setores escravocratas, ligados à economia cafeeira. E o Brasil tem demonstrações de pujança política no cenário internacional, várias nos últimos 200 anos. Guerra do Paraguai. Por exemplo, Guerra do Paraguai, mesmo nos dias de hoje, é um país importante. Quer dizer, a voz do Brasil conta, voltou a contar, né? No cenário internacional, é um país muito influente, inclusive economicamente. O Brasil não é um lixo, porque os países, eles não são maravilhosos, não são umas porcarias. Os países não são pessoas, Lindener. Né? Individualizados, né? Sim, esse é um vício interpretativo muito comum e parcialmente compreensivo nas pessoas em geral, essa tendência a idealizar o país, dando-lhe atributos de uma pessoa, como se o país tivesse um caráter, como se o país tivesse uma índole. E não, o país é um arranjo muito complexo de pessoas, de grupos, de interesse, de estruturas econômicas, de histórias, de memórias, né, de territórios, de recursos naturais, de formas de aproveitá-los. O país é uma coisa muito mais complicada, por incrível que pareça, do que um ser humano. Não existem países bons, ruins, países fadados ao trabalho, países de preguiçosos, países industriosos, países não são pessoas, né? As pessoas, sim, se submetem a essas adjetivações. Os países, e no caso, uma parte desses países, que é o fato da comunidade daquele país se reconhecer como parte de uma mesma comunidade, né? Isto é, as nações não são boas ou más, elas são o que são. E o Brasil é a mesma coisa. Impressionante. Ô, João, estava aqui te falando nos bastidores, né, que rolou um vídeo semana passada em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, igual a maior parte da história dos presidentes desse país, também sempre apoiou, digamos, ou reiterou ou ressignificou os símbolos nacionais. Sempre, você tem razão. Né? Sempre. Não é porque é só sei lá, social-democrata que não vai reiterar a própria lógica dos símbolos nacionais com aquele formatão, digamos, do século XIX que ainda permanece, mesmo que às vezes é anacrônico, a gente sabe. É verdade. Então estava lá o Lula num comício apoiando a candidatura do Guilherme Boulos, lá em Campo Limpo, e aí tocaram o hino nacional, o hino foi cantado por uma moça,
E aí tem essa simbologia do hino nacional, né? Tantas vezes atribuído só à direita bolsonarista, só eles são os donos dos símbolos nacionais, mas ali uma demonstração cívica evidenciada com o discurso do Lula lá apoiando o Boulos. E aí teve um momento em que o hino cantado foi colocado no não binário. Então, ao invés de ser falado, cantado dos filhos dessa pátria, né, desfilhas. E isso foi uma comoção brutal, não só na direita de Pablos Marçais da vida ou bolsonaristas, mas nas redes sociais, na mídia, na própria esquerda. E foi um erro brutal ter permitido que se cantasse o hino daquela forma, porque isso daria munição para a direita e tal. Então envolve aí duas questões que você trata também no livro. A questão da ressignificação, o uso dos símbolos nacionais nessa formação da nação, da ideia de nação. E, ao mesmo tempo, a linguagem que muda com o tempo histórico e sua mudança tende, pelo menos, a incluir aqueles que foram excluídos da história. Por exemplo, as mulheres, a população afro-brasileira, Sim. os indígenas, chamados antes de índios, ou os próprios escravizados, chamados antes de escravos, inclusive nas fontes. E aí tem até, vou ler esse trecho aqui para lembrar aqui o que você falava a respeito disso para os seus alunos. Ó. Sempre que um aluno, aqui pela editora Contexto, livro do João Paulo Pimenta, Formação da Nação Brasileira, põe o link aqui no chat para o pessoal acessar, livro acessível, com preço que é de um, como diz o nosso glorioso Edu, de um McDonald's, de um sanduíche. Você compra um livro e vai compreender boa parte daquilo que você sempre quis saber. Aí o João está aqui a certa altura dizendo, sempre que um aluno nos pergunta o que fazer diante de linguagens tão fluidas e indeterminadas, como as que habitam o nosso mundo atual, e uma vez que é necessário utilizar algumas delas na análise social, respondemos, empregue palavras e definições capazes de explicar algo, mas que também possam ser elas mesmas objetos de explicação. Está tudo bem com nossa linguagem se ela é precisa, se somos conscientes de seu uso e responsáveis por seus significados, e se formos capazes de explicá-los a quem não os entender devidamente. Eu sei que eu fiz aqui um ninho de mafagafos com vários temas juntos, mas você provocando aqui, provocação histórica. O Alain Youssef vive me zoando dizendo que provocação histórica não tem provocação. Então provoque. Provocação histórica. Você é contra o uso desses novos termos para incluir ou não? Por que não se trata disso? Por exemplo, você escreve escravo aqui, não escravizado. Sim. Não, eu não sou contra o emprego desses termos, de maneira nenhuma. Então, a minha posição primeiro em relação à linguagem analítica, histórica, social, e depois uma palavrinha sobre os símbolos, né? O hino nacional, que você me deu essa informação, eu não sabia, estava desinformado desse episódio em que cantaram o hino nacional. Uma comoção total. Né? Deve ter sido aquele trecho dos filhos deste sois sois a mãe gentil, pátria amada Brasil. Filhas. Né? Ao invés dos filhos, deste solo, desfilhas. Né? Os filhos desse solo, as mãe gentil, pátria amada Brasil. A linguagem, ela é um fenômeno histórico, Lindener. Ela está sempre mudando. É uma ingenuidade de qualquer pessoa do mundo pretender que a linguagem ela possa ser congelada e possa ser abordada numa suposta verdade. Não, a linguagem ela é um fenômeno em permanente mutação, ela é um fenômeno em disputa, inclusive. As pessoas dentro de uma nação, as pessoas que compartilham uma mesma língua, fazem coisas diferentes com essa língua, inclusive em momentos diferentes. Nós nos comportamos linguisticamente de uma maneira aqui, diante das câmeras. Se nós estivéssemos, enfim, numa reunião de amigos, uma reunião privada, nós estaríamos nos comportando de uma outra maneira. Nós ajustamos a nossa língua a depender de quem é o nosso interlocutor. Não é assim? Sim. Nós modificamos o tempo todo. A mesma pessoa fala a língua em linguagens muito diferentes. Então, eu não sou de maneira nenhuma contra essas modificações típicas do nosso tempo, que são um retrato de disputas linguísticas. O que são disputas linguísticas? São crenças na possibilidade de uma transformação social por meio de uma transformação da língua. Então,
É absolutamente natural que as pessoas acreditem que modificando certas palavras, elas estarão combatendo fenômenos negativos referidos por aquelas palavras. Que passado autoritário, né? Sim, ou então usando, por exemplo, deixando de usar termos que hoje são considerados machistas, misóginos, racistas, homofóbicos, e que eram frequentemente utilizados no passado, sem que as pessoas se dessem conta desses conteúdos. Então é absolutamente normal que a política do mundo ela seja também uma política de linguagem, né? O que eu sou contra é, então, a crença desenfreada, ingênua, numa essencialização da linguagem. É por isso que eu digo aos alunos, no caso de uma palavra que me diz respeito, como historiador, você também, como professores de história, que é a palavra escravo. Mudar a palavra escravo para escravizado, ela tem, no meu entender, poucos efeitos políticos, mas talvez esses poucos justifiquem esse uso. Nenhum efeito analítico. Para efeitos de análise, não muda absolutamente nada você trocar escravo por escravizado. Por quê? Porque nenhum analista sério que algum dia tenha utilizado a palavra escravo pretendeu, com essa palavra, naturalizar a condição daquele ser humano submetido, reduzido ao cativeiro, né? As diferentes formas de escravidão que existiram ao longo da história. Nenhum analista social sério fez isso, jamais. Se socialmente havia uma crença de que a palavra escravo poderia naturalizar essa condição e que, portanto, escravizado restituiria uma dimensão de agência, de individualidade daquele ser humano. De resistência, está tudo bem. Mas a imensa maioria, repito, das pessoas que analisaram seriamente a escravidão usaram a palavra escravo. Então, eu uso a palavra escravo, não porque eu seja contra a palavra escravizado, mas é simplesmente porque é palavra demais para a minha cabeça, né? E eu não tenho assim, um registro tão atualizado capaz de ficar modificando uma linguagem analítica na qual eu aprendi a pensar. Então é isso, né? Essas palavras também serão modificadas daqui a algum tempo. Pode ser que o escravizado deixe de ser utilizado, podem ser que outros termos que hoje estão muito em voga também caiam em desuso. Uma coisa que eu penso, assim, que aí eu aprendi com o Istvan, por exemplo, e mesmo com vocês dessa outra geração, mais recente, né? Que poxa, acho que o próprio Sérgio Buarque falou isso numa banca em que o Istvan estava acompanhando. Que tem palavras que, se você usar hoje de uma certa forma e projetar para o passado, você não vai entender aquele contexto, ou aquela conjuntura ou estrutura do passado, no caso da escravidão estrutural. Sim. E nenhum anúncio, por exemplo, de jornais do século XIX, que eu estudei, por exemplo, para o mestrado, para o doutorado, para olhar ali a construção de São Paulo, aparecia escravizado. Sim. Aparecia, procura-se escravo. Sim. Fulano, João Mina, escravo. Nunca aparece o termo, na época, escravizado. Quer dizer, é um próprio sintoma do tempo, né? Claro. Eu sou a favor de usar o escravizado, inclusive na linguagem hoje, da militância, não tem problema nenhum. Mas acho que monumentalizar isso por um passado, achando que eles têm a mesma liberdade que tem hoje, nesse passado que ali era um pouco mais cercado, eu acho também anacrônico, né? Claro, eu concordo com você. Por isso que eu escrevi nesse trecho aí que você leu, Lindener, que o mais importante é que as pessoas elas usem a linguagem como uma ferramenta analítica, que elas procurem então dominar o instrumento da linguagem em prol de uma compreensão do mundo, que elas sejam capazes, e isso é difícil para nós que somos profissionais da história, é difícil até mesmo para pessoas muito experientes, muito versadas na língua, na linguagem analítica das ciências sociais em geral, né? Mas é fundamental que nós sejamos capazes de dizer aquilo que nós entendemos por aquilo que nós falamos. Quer dizer, as palavras que nós empregamos, elas estão querendo dizer o quê? Se alguém não entender, nós temos que ser capazes de explicar. Então isso é mais importante do que a palavra em si. É o domínio da palavra como uma forma do domínio de pensamento. E esse é um treino constante, frequente, né? Então, muitas vezes a realidade ela se transforma num ritmo que a língua não acompanha. É muito interessante. É implacável, né? Não é?
E como, enfim, já sabiam sociólogos, desde pelo menos o Pierre Bourdieu, a língua não é apenas conteúdo, uma palavra não é apenas semântica, a palavra é performance, a palavra é entonação, é como que a pessoa usa, como que a pessoa escuta a palavra que o outro usou, né? Qual é o contexto, quais são as trocas que estão contidas naquela relação, naquele mercado linguístico, né? Que fazem com que uma palavra seja boa ou seja má, a depender o quê? Do contexto. A palavra negro, em português, ela não é necessariamente racista, né? A conotação racista pode estar em preto, pode estar em negro, pode estar em afrodescendente, pode estar na raiz africana, depende, né? Em inglês dos Estados Unidos, nigger sempre foi uma palavra racista. Você falar isso não sendo, por exemplo, um afro-americano falando com o outro, você inclusive vai levar porrada, né? E tem que levar mesmo, né? Só que o negro do português não vem do inglês, ele vem do latim, né? De uma diferenciação de cor, e repito, historicamente, negro pode ser racista tanto quanto preto. A palavra em si não diz nada, depende de como ela é usada. É por isso, né, que muita gente fala em pretos, mas fala de movimento negro. Essa é uma expressão tradicional na história do Brasil. E não fala movimento preto, né? Não fala movimento preto. Mas recentemente fala pretitude, fala pretos e pretas na diversidade, sei lá, da Rede Globo. Exato. Aí o termo ficou... A gente está usando mais preto do que usava, eu acho, na história da língua brasileira, vai. Sim. E aí nós percebemos que, nesse sentido, o preto não é racista. Só que você bem sabe também, estudando em fontes de época, quantas e quantas vezes a palavra preto, que hoje em dia pode ser uma afirmação positiva de identidade, foi utilizada como uma desclassificação social. Ou pra gente, os brancos, aprendemos a xingar, quando éramos crianças, né, alguém de preto, para xingar, pejorativamente. Sim, claro, porque o preto pode ser acompanhado de um adjetivo de conotação absolutamente negativa. Então, Lindener, o tema da linguagem ele é fascinante. Nós estamos envolvidos em um mundo que é todo ele significado linguisticamente, e nós precisamos dar conta dessas transformações do mundo pela linguagem, mas também das próprias transformações da linguagem. Só que a linguagem da ciência, a linguagem inclusive da análise histórica, ela precisa de um ritmo mais lento, porque senão nós não nos entendemos. Senão, alguém vai ler, sei lá, a obra do Florestan Fernandes ou do Clóvis Moura e vê lá o emprego de escravo ou de negro e vai achar que esses autores eram racistas quando eles foram, enfim, grandes pioneiros da luta antirracista no Brasil, não é? Aí é o anacronismo ao qual você se referiu. Fantástico. Posso falar um pouquinho dos símbolos nacionais? Sem dúvida, vamos nessa. A propósito desse episódio, eu também menciono aí no livro como que o hino nacional, que é um grande símbolo da nação brasileira, ele também é motivo de disputa. Mas ninguém propôs, nos últimos 200 anos, um hino alternativo. Isso é muito louco, né? Então, veja que coisa fascinante. É fascinante isso. Quando torcidas de time de futebol, elas modificam parcialmente o hino nacional brasileiro. O que elas estão fazendo? Elas não estão afrontando o hino. Elas estão adaptando o hino. Está defendendo o Palmeiras, né? O Palmeiras, evidentemente. Mas em minha defesa, para não acharem que eu estou aqui clubisticamente falando disso, né? Porque a torcida do Palmeiras canta meu Palmeiras, meu Palmeiras. Sim. Mas a torcida do Cruzeiro, por exemplo, né? Quando a palavra Cruzeiro aparece, canta mais alto. Né? Enquanto que a do Atlético Mineiro não canta no hino nacional a palavra Cruzeiro, a imagem do Cruzeiro resplandece. A imagem do resplandece. Não lembrava disso, eles eliminam a palavra. Eliminam, né? E em vários estados canta-se o hino do estado antes do hino nacional. São variações em torno da nação. Então esse episódio, a respeito do qual você me informou, repito, muito interessante, de cantar filhas, né? Não está afrontando a nação brasileira. Né? Por quê? Não está propondo uma nova nação. Está simplesmente reforçando um símbolo nacional, adaptando, né,
de acordo com uma ideia específica de nação brasileira, mas continua sendo brasileira essa nação. Então os mais puristas, os mais conservadores, podem até se escandalizar, porque acham que essas coisas, como símbolos nacionais, são sagrados, imaculados, são coisas imaculadas que não podem ser mexidas de maneira nenhuma. É uma posição. Então essas pessoas que mantenham essa posição. Mas na história do Brasil o que nós vemos é uma história de variações em torno do tema da nação, e isso é absolutamente normal, tem sido assim. Quando se diz que as esquerdas do país cometeram um erro, deixando as direitas do país se apropriarem passivamente, né, e absolutamente, ou quase que absolutamente, dos hinos nacionais, eu não diria que foi um erro isso daí. Eu diria que há uma tradição de utilização desses símbolos, a bandeira, as cores, o hino, as comemorações cívicas, pelo establishment político. Isto é, quem está no poder tem mais oportunidades de utilizar de maneira contundente esses símbolos do que quem não está no poder. Então, há uma herança recente na ditadura militar de 64 a 85, esses símbolos foram utilizados de aos monte. borbotões, né? Com a redemocratização, muita gente pegou antipatia por esses símbolos, né? Mas eles foram utilizados lá na campanha das diretas já, né, em muitas outras ocasiões. Em 89 também, né? Em 89, né, dos dois lados, inclusive, né? E eis que no Brasil de 2013 para cá, esses símbolos foram novamente utilizados pelos setores mais conservadores. Mas as esquerdas sempre também fizeram alguma coisa com esses símbolos, né? O que acontece, então? A Madonna veio aí fazer um show, né, no Rio de Janeiro, em defesa de liberdades, né, que são absolutamente progressistas e que representam uma parte importante desse país. Ela usou a camisa do Brasil, né? Foi muito interessante, foi uma espécie de recado. Olha, reconquistem esse símbolo aí, né? Então, esses símbolos, eles estão em permanente disputa, né? O Phileas é mais um indício disso. Todas essas disputas convergem no quê? No reforço de que essa nação continuará a ser brasileira. Há uma defesa de que o Brasil continue a ser brasileiro com valores diferentes, mas brasileiro. Tá, então isso nos leva a um ponto crucial da formação da nação brasileira. E aí um passo atrás, digamos assim, usando o velho Hobsbawm. Uma nação não é um dado natural, porque quando, por exemplo, sobretudo as direitas, que herdam do século XIX uma ideia do nacionalismo como religião, digamos assim, eu sei que eu estou simplificando, mas para a gente debater. Digamos que os símbolos nacionais desde o século XIX, em suas ressignificações no século XX, inclusive na ascensão nazifascista, eles são profundamente, né, tomados por essas direitas ou neodireitas desde sempre, ou desde o século XIX. Ao passo que a esquerda se apropria de uma outra forma, cria ali nuances e tal, e faz a crítica quando esses símbolos caem em governos autoritários, né? Tudo isso para dizer que por que uma nação não é natural, ela é inventada, é uma comunidade imaginada? Por que não tem problema eu pegar os símbolos da bandeira do Brasil, o símbolo Ordem e Progresso, e esse desenho que já vem da bandeira imperial, e fazer colagens ali, indígena, né? Afro, Brasil, por que isso não é um pecado? E por que isso deixa tanta gente escandalizada? Porque eles acreditam que é um dado natural, né? Algumas pessoas, muitas pessoas, são contra esse tipo de apropriação porque considera essas apropriações ilegais, anticonstitucionais. Tudo bem, há um certo sentido nisso, mas é uma crença cega nas leis, isso, né? Então, quer dizer, o que é anticonstitucional ou o que é ilegal é impensável e não é assim. As pessoas, elas precisam, inclusive, ressignificar as leis, elas precisam ressignificar os seus códigos de convivência sempre que considerarem, por determinados motivos, que sejam motivos representativos da sociedade, alguma modificação. As leis também não são universais, elas não são imutáveis, as constituições também são elementos históricos, elas estão sempre se modificando em função de necessidades sociais, de demandas sociais.
No entanto, você está coberto de razão que a maioria das pessoas, elas se escandalizam por um purismo que elas inventam na cabeça delas, que é uma espécie de insegurança em relação às dimensões plurais de uma nação. Porque o que é uma nação, né? A nação, ela não é um dado natural da história humana, porque existem e existiram muitas outras formas de agrupamentos sociais diferentes das formas nacionais. Então, as nações são um tipo de comunidade social. São um tipo relativamente recente, né? Então isso o Hobsbawm explica bem, é uma vertente explicativa, existem outras também, né? Em torno do modernismo da nação, mas no geral, grosso modo, ele tinha razão. E as nações, elas incluem e excluem. Para que uma nação faça sentido, nem todo mundo pode fazer parte de uma nação. A nação tem que ter os seus limites. Então, quais são os limites da nação? As outras nações. O que significa que uma nação depende da outra para existir. Porque elas se excluem e com isso elas se definem reciprocamente. Pronto. Então todas as nações, quando elas foram criadas, elas estabeleceram quem fazia parte da nação e quem não faria parte da nação. É a mesma coisa o Brasil. Assim sendo, né, essas modificações em torno dos incluídos e dos excluídos da nação causam muita insegurança em pessoas. Porque as nações, elas dão segurança, elas são um dado de estabilidade das sociedades. E as pessoas então, ou algumas pessoas, acreditam que a nação precisa ser lidada como se fosse uma entidade sagrada, fortemente emocionalizada e também cheia de atributos religiosos. É mais ou menos esperado que assim seja, mas não é a única forma de se relacionar com a nação. Então, tem gente que hoje, no Brasil em que nós vivemos, Lindener, acha que a nação brasileira tem que ser uma nação branca, europeizada, né? Religiosa apenas do ponto de vista do catolicismo ou do cristianismo, né? O catolicismo, uma forma de cristianismo, enquanto existem outras pessoas que acreditam que a nação brasileira deva ser uma nação ecumênica, inclusive de pessoas não religiosas, né? Que deve ser uma nação multicultural, que deve ser uma nação de múltiplas cores. São ideias diferentes. Todo mundo está pensando nação brasileira, mas de formas diferentes. É muito importante, entendo eu, né, que os brasileiros, assim como outros nacionais, entendam o que é uma nação quando nós estamos falando dela. A nação, ela é basicamente duas coisas. Uma comunidade de pessoas que vive junto, né, com alguns padrões recíprocos de definição, como eu expliquei, e uma ideia do que essa comunidade é e pode vir a ser. Então a nação é algo concreto e ao mesmo tempo ela é um projeto. Sensacional, senhoras e senhores. Jovens do Brasil, como eu costumo dizer, João Paulo Pimenta aqui na Semana da Independência, falando afinal não só sobre a história da independência, mas da formação da nação brasileira. Inclusive, mais uma vez, pode pôr aqui na tela, pode pôr no chat, Formação da Nação Brasileira, João Paulo Pimenta, pela editora Contexto, que aliás tem títulos maravilhosos, né, que são acadêmicos, mas ao mesmo tempo de introdução geral para todos aquelas e aqueles que querem mergulhar, afinal, nos grandes temas da história do Brasil e do mundo, pela editora Contexto. Você, inclusive, pensando aqui em História da Independência, deu um curso aqui no nosso Instituto Conhecimento Liberta. Então, quero aqui dar 2 recados antes das questões mais provocativas do final. O primeiro recado é que essa é a campanha da semana, a campanha do ICL pela independência, inclusive jornalística, crítica, mas também aqui do conhecimento crítico e combativo. Então, a Semana da Independência conta também, se vocês olharem na nossa plataforma, com um curso que foi ministrado pelo João Paulo Pimenta, 200 anos de independência, exatamente do quê? Então, está aqui nas nossas masterclasses do ICL, o João Paulo Pimenta, acompanhem o curso dele, sejam membros assinantes do ICL, venham conosco, conheçam nossos cursos livres, documentários, inclusive documentário, o Eduardo foi para Cuba,
com o Frei Beto e companhia, Ju Baroni. Assistam o documentário Desmistificando os Preconceitos da História Cubana, os horrores do bloqueio, do embargo. Tem documentário sobre o golpe de 64, enfim, vocês vão adorar. Conheçam o ICL e vejam também a aula do João Paulo Pimenta conosco aqui. João, tem aqui ainda duas questões antes das perguntas finais. São as provocações já? Uma delas ainda não, essa primeira, mas assim, mais sucintamente. Só para me preparar. Tá. Como ele já veio aqui 2 vezes, ele já tem licença poética, né? Ô, João, essa questão da Constituição de 24, sucintamente, o que ela inclui ou exclui em termos de nação? Porque não aparece ali a questão da escravidão de forma escancarada, né? Não aparece. Uma cláusula, e mesmo a questão indígena, né? Não aparece. Claro, isso significa um enorme consenso de quem fez a Constituição e dos setores sociais representativos, né, daquele arranjo político que estava erguendo o nosso Estado Nacional. Então havia um grande consenso na manutenção da escravidão e inclusive da escravidão indígena. Sim? No entanto, mesmo não mencionando explicitamente a escravidão, a Constituição mencionou, em algumas passagens breves, porém gigantescamente significativas, definiu o que era brasileiro. E o que era? A Constituição de 24 nos deu a primeira grande, de longo prazo, definição da nação brasileira, via cidadão brasileiro. Quem eram esses brasileiros? Todos os homens e mulheres, falava só de homens, mas eram mulheres também, livres, que tivessem nascido no Brasil ou tivessem nascido em outro lugar, não tendo mantido a outra nacionalidade, tivessem aderido ao projeto de independência. Então essa definição política da nação era também uma definição baseada no trabalho, isto é, pessoas escravas ou escravizadas, como muitos diriam hoje, não eram parte da nação. Então, os escravos de origem africana e os indígenas não assimilados, isto é, que viviam de acordo com o conceito da época, que para nós é um conceito horroroso, né? Bravios, selvagens, bárbaros, gentios. Essas populações indígenas também não eram brasileiras. Mas vejam que as populações indígenas assimiladas e ex-escravos, independentemente de sua cor, eram brasileiros. O que significa que a Constituição brasileira, ela não era racista explicitamente, né? Ela era inclusiva do ponto de vista da raça, mas ela deixava de lado as pessoas não livres. Ela é um grau de sofisticação brutal, né? Claro. Porque, quer dizer, um preto livre que fosse um sapateiro, Sim. Ele podia ser um eleitor do Império. Ele podia ser um eleitor, ele era considerado brasileiro, e onde estava então o racismo, né? Numa coisa mais sutil e mais brutal, né? Numa discriminação em outros padrões dentro da nação brasileira. Então a exclusão racial, ela não se fazia em termos de ser ou não ser brasileiro. Brancos, não brancos, pretos, pardos, mestiços, todos poderiam ser brasileiros desde que não fossem cativos. Só que no dia a dia, como herança da escravidão e das diferenças, das brutais diferenças sociais associadas à escravidão, a cor da pele foi se tornando um critério informal de desclassificação social, e é assim até hoje. Isso né? É impressionante. E o mesmo vale para as mulheres. As mulheres não foram excluídas da nação brasileira no seu nascedouro. Formalmente, elas nunca foram excluídas da nação, porém, elas foram excluídas dentro da nação. É uma diferença importante, né? Brasileiras, desde que livres, brasileiras, sim. No entanto, quase sempre ocupando posições desfavoráveis, posições de brutal inferiorização, né, dentro do corpo nacional, que foi, uma vez criado, o corpo nacional, foi ensejando, foi
criando outras formas de segregação, outras formas de inferiorização. Então, o patriarcado no Brasil é uma estrutura poderosa porque ele se alojou dentro de um critério inclusivo de nação brasileira, esse da Constituição de 24, que era também inclusivo do ponto de vista racial, né? Então, tudo o que aconteceu a partir daí, e que a gente, enfim, carrega nos nossos ombros até hoje, como essas realidades brutais e terríveis, né, que nós, enfim, temos obrigação de combater no nosso país atualmente, né? Todos esses fenômenos, eles foram criados dentro da inclusão nacional. Talvez isso explique por que 200 anos depois ninguém, mesmo racista e antirracista, né, misógino, machista, feminista, democrata, ditador, né, todo mundo continua a pensar dentro de uma grande caixa, uma caixa que está sempre em ebulição, né? Mas é a caixa da nação brasileira. É muito difícil alguém propor uma outra nação, porque desde o início, por pior que isso fosse, a nação brasileira tinha um critério de inclusão. Então ela oferecia uma expectativa de futuro para os excluídos. Porque mesmo os escravos ou os indígenas excluídos, eles poderiam um dia deixar de ser escravos, se tornar assimilados e com isso integrar a nação brasileira. A nação brasileira sempre foi uma força de futuro, de inclusão, né? E os conflitos, muitos decorrentes disso daí, são que nós observamos até hoje como, aí sim, persistências de um passado, como eu mostro nesse livro aí, né? Lindamente, senhoras e senhores, João Paulo Pimenta, que é Garrido Pimenta, né? Ou Pimenta Garrido? Garrido Pimenta. Garrido minha mãe, Pimenta meu pai. Que está na Universidade de São Paulo, professor lá no Departamento de História, universidade pública, então vocês podem ir lá entrar no site da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, achar a disciplina que ele vai dar e assistir como ouvinte, né, para ver como é que é ali a coisa, para vocês prestarem um curso de História. E, enfim, né? Todo mundo é bem-vindo, desde que leia o texto da aula. Porque vai levar umas lapadas se não ler, né? Mas, enfim, os alunos estão lendo menos do que antes? Você tem essa impressão? Ai, Lindener, isso aí é um... Dá uma outra conversa aí. Aliás, voz de mel, quanto tempo a gente tem aqui ainda? Nossa Olha, senhora, vamos ter que encerrar. Eu diria que estão lendo de um jeito diferente. Os alunos atualmente eles têm muito mais dificuldade de concentração, de leituras prolongadas, de leituras longas e de estabelecimento de relações. São muito mais capacitados, são muito mais inteligentes em outras coisas, são, enfim, quase que desprovidos de preconceitos, têm a cabeça muito mais aberta para a diferença, para a novidade, são muito mais assimilacionistas no bom sentido, mas tem alguma coisa que as redes sociais têm feito de nocivo, não só com os alunos, mas com a humanidade, né? Humanidade. Então tem alguma coisa ruim acontecendo, sim. Tenho cá para mim, João, que... Você concorda com isso? Concordo. Trabalhando com divulgação de história e com esses vídeos, o que pega nas redes, ou hoje para todo mundo que está em busca de conhecimento? São os cortes ou os reacts das redes sociais. Quer dizer, não basta o Gessé Souza ter um debate sobre o que é a corrupção inventada pelas elites. Tem que ter um react, sei lá, vamos citar o nosso camarada Jones. A frase de efeito, pedacinho de nada, né? Nem estou dizendo que esses citados foram lacração, porque fazem um trabalho contundente, muito bom de divulgação de história. Mas eu digo, a percepção das pessoas está no mundo virtual, no vídeo, na imagem. Talvez, e aí é claro que é um palpite, a nossa forma de leitura esteja mudando em definitivo. Claro, tem a longa duração da história dos livros, do Gutenberg para cá ou de antes, mas pelo menos é a minha impressão. Isso vale para os professores também, porque aí a gente tem que, de alguma maneira, se adaptar a essa nova lógica. Então não basta você, sei lá, dar esse texto aqui para o pessoal ler. Você vai ter que mostrar um trecho de uma entrevista com o Istvan na década de 90 sobre, sei lá, o seminário da formação do Estado da Nação. Recursos para você ali atrair o público. Sim. Claro que na universidade pública você pode ter mais recursos para dizer, não vou fazer isso. Sim. E vou continuar sendo aqui aquele professor de sala de aula com o texto e se virem aí. Os alunos são mais adesistas, né? Eles compram mais a ideia de uma universidade desse tipo aí. Acho que sim. Do que em outros.
Mas também, né, Lindener, nós vivemos num mundo em que há uma tremenda de uma confusão entre o que é análise e o que é opinião. Opinião, todo mundo pode ter, todo mundo bota aí nos comentários do vídeo, o sujeito acorda, nem tomou a primeira xícara de café, já está lá tweetando. Destilando, às vezes, ódio, né? Antes era Twitter, xizando alguma coisa, antes mesmo de parar para pensar. Mas isso não é análise. Análise depende do quê? Depende de estudo, de experiência, de uma certa autoridade intelectual que está sendo muito diluída, né? E de tempo, né? Você é especialista em teoria do tempo histórico. Eu acho que não dá tempo da gente pensar. Não dá. De parar para ler um texto. Hoje de manhã fiquei lendo vários trechos aqui, falei que delícia que é ler, né? Com tempo livre para isso. Né? Mas enfim, ó, estouramos todos os tempos limites, porque eu ouvi o João aqui naquele tempo contínuo que você vai ouvindo aqui embevecido, ele que foi orientado por Istvan Yanksu e guarda também essa tradição de excelente narrador. Muito obrigado por ter vindo aqui. E a última provocação, fechando aqui em você na hora da verdade, vai ser uma só para você responder na lata sucintamente. O que é a história? A história é duas coisas. O que acontece e o que nós explicamos do que aconteceu. Só que explicar também é acontecer. E nós estamos no meio das duas coisas. Um entrecruzamento de história, né? História é vida, história é o mundo, história é a humanidade. Somos nós. Dá um abraço aqui. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Beijo no coração, produção. Tchau, tchau. Até semana que vem, grande público. Um grande abraço. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento